Oi, gente, tudo bem? Vamos para a correção da página 13. Essa atividade, ela trabalhou o gênero textual narrativa de aventura, tá? Então, o que é uma narrativa de aventura? É aquela que vai descrever ações desenvolvidas por personagens que são representados por valentes, heróis, e eles vivem as mais surpreendentes situações. Geralmente é um aventureiro que enfrenta desafios, se envolve, né, em aventuras para escapar do perigo, de armadilhas, de situações assim, né? A ação é um elemento principal numa narrativa de aventura, né? São as ações da narrativa de aventura que vai fazer com que o leitor fique motivado, interessado pela leitura. Muitas vezes o leitor ele sai do lugar, do tempo que ele está e acaba mergulhando na ficção, tá? Então, assim, aqui nós temos também na página 13 uma explicação sobre os tipos de narrador, né? Narrador-personagem, que é aquele que conta a história e ao mesmo tempo participa dela. E também tem o narrador-observador, que é aquele que conta a história do ponto de vista de quem observa, sem participar dela. E depois, logo abaixo, está explicando, né, o enredo, né, e a organização de uma narração. Então, assim, gente, nós temos a situação inicial, que geralmente é o primeiro, está lá logo no primeiro parágrafo, né, no segundo no máximo, e que é uma espécie de uma introdução da história. Nela se apresenta o quê? Os elementos, como as personagens, o espaço, o tempo, e muitas vezes a gente consegue já identificar o tipo de narrador, né, logo ali na situação inicial, que geralmente é o primeiro parágrafo, né. Após isso, nós temos na narração o quê? Um desequilíbrio. O que vem a ser um desequilíbrio? É o momento da história em que há algum problema a ser resolvido. Tá? Eu tô lendo lá a história, percebi que há algo para ser resolvido, eu já fico atenta, né? Para quê? Para o desequilíbrio da narração. E o desfecho, que é quando o desequilíbrio de alguma forma se resolve. Há uma espécie de finalização para a história, né? Aí embaixo tem um lembrete ali que está dizendo assim: atenção, nem sempre é um final feliz. Muitas vezes o desfecho se encerra numa situação que fica em aberto, sugerindo várias possibilidades, certo? Então, assim, na narração, gente, que nós vamos trabalhar nessa atividade é um conto africano, tá? Eu suponho que vocês já tenham lido, tá? É muito interessante que a gente leia o texto, se for possível, mais que uma vez. Que na segunda vez que eu faço a leitura, eu percebo detalhes que na vez anterior eu não percebi. Então, se eu puder fazer a leitura, né, mais que uma vez, é muito interessante para resultar numa melhor interpretação, respeitando sempre todos os pontos, todas as vírgulas do texto, tá? É muito importante que a gente faça dessa forma. Ok? Então, vamos lá para a página 15. Na página 15, nós temos a questão A. No conto A Prova de Amizade, a personagem principal, Camô do Leste, consulta duas velhas sábias antes de viajar. O que as sábias disseram para eles? A primeira sábia fala para ele não ir, e a segunda diz para ele ir, mas para tomar cuidado e não sair durante a noite, não ficar exposto ao lado de fora, no período noturno, ficando sempre dentro de uma casa, dentro da cabana. B. Podemos afirmar que Camô do Leste foi teimoso quando decidiu viajar, mesmo depois dos conselhos das velhas sábias? Justifique sua resposta. Sim, né, gente? Ele foi teimoso, pois uma sábia já havia falado para ele não ir e se sentiu contrariado. Quando consultou a outra, ela disse para que ele poderia ir, mas correria perigo caso ficasse exposto à noite, tá? Então, essas foram as respostas. Vamos agora para a página 16. Na C. No texto que você leu, o narrador participa como personagem ou conta a história sem participar dela? Copie um trecho do texto que comprove a sua resposta. Então, ele apenas conta a história sem participar dela, né? Um narrador observador. Em um pequeno país da África, havia dois homens que se chamavam Camô. Foi esse o trecho que eu escolhi, tá? D. Em vários momentos da história, as personagens passam por aventuras, isto é, vivenciam situações de risco. Assinale com X as alternativas que comprovem a afirmativa. Então, assinalei lá a presença de uma imensa serpente venenosa enrolada no corpo do amigo a ponto de matá-lo.
Camodoleste tira a faca de sua bainha e defere um golpe certeiro na cobra, e depois o sangue da serpente atinge os 2 olhos do Camodoleste, deixando-o cego. E, como vimos, Camodoleste empreende uma viagem para o oeste. Por que ele resolveu fazer essa viagem? Então, por que ele resolveu fazer essa viagem, gente? Para conhecer o homem que tinha um nome igual ao seu. Já ali na F, como você leu, o gênero aventura pode estar presente em diferentes narrativas ficcionais. Marque um X nas afirmações que apresentam características de uma narrativa de aventura presentes no conto lido. Então, eu coloquei locais exóticos e relativamente desafiadores, mistura o exagero e o inesperado, personagens em viagens. O leitor desse tipo de história é adolescente ou jovem. Isso é relativo, né? Presença de um companheiro fiel, amigo, sucessão de aventuras inesperadas. E as personagens principais, em geral, são jovens. Então, ali do leitor é relativo, mas a maioria, né, dos leitores de narrativa de aventura são crianças, jovens, né? Enfim. Então, tá, gente, essa foi a correção da página 16. Eu vou dar mais um tempinho para vocês irem conferindo as respostas. Qualquer dúvida, já sabem, é só mandar mensagem. A Pro está à disposição de vocês nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. A gente sempre dá um jeitinho para tentar responder. O que não pode é ficar com a dúvida, certo? Então, só mais um tempinho aí, lembrando que as respostas não precisam estar exatamente iguais, basta que as ideias não sejam tão diferentes do que está aí, certo? Então, agora vamos para a página 17. Vou trocar aqui. Só um minutinho. Página 17. Na página 17, estava trabalhando o quê? A sequência narrativa da história. Então, agora que você que está bastante familiarizado, né, com o conto, marque numericamente a sequência temporal, ou seja, a ordem dos acontecimentos na história relacionando as colunas, né? Então, número 1, gente, Camodoleste decide viajar. Número 2, consulta uma velha sábia. Número 3, consulta outra velha que lhe aconselha. Número 4, inicia a viagem até que encontra Camodoleste. Número 5, partem para o oeste e se tornam grandes amigos. Número 6, Camodoleste convida Camodoleste para caminharem juntos à noite. Número 7, Camodoleste vai sozinho e é atacado por uma imensa serpente. Agora aqui, número 8, Camodoleste decide ajudar o amigo matando a cobra com uma facada, porém o veneno do bicho atinge os olhos do rapaz, deixando-o cego. E número 9, Camodoleste procura a velha sábia do seu povoado para saber o que fazer para que seu amigo torne a enxergar. E número 10, lá, a velha sábia diz que só o sangue do filho do Camodoleste poderá trazer de volta a visão do amigo. E por último, a número 11, Camodoleste volta para casa sem saber qual decisão tomar. Na questão H, muitos mandaram mensagem, né, com dúvida, era para vocês, tem 3 trechos, né? Os outros 2 estão na página 18. Então, era para vocês identificarem a situação inicial, né, colocar de amarelo, o desequilíbrio, colocar de verde, e o desfecho, colocar de azul. Então, eu coloquei aí, né? Esse primeiro trecho é o desequilíbrio, depois nós temos ali de azul e amarelo, gente. Então, basta vocês conferirem aí, tá? Nós temos aí a situação inicial, nós temos o desequilíbrio e o desfecho nas suas respectivas legendas, certo? Então, é isso, gente. Se vocês ficaram com alguma dúvida, por favor, mandem mensagem, tá?